Se eu te falar que um cara de 45 anos tomou um atraso por 9 rounds e mesmo assim se tornou um campeão mundial dos pesos pesados, talvez você acredite que ainda dá tempo pra você se tornar um campeão mundial. Isso aqui parece um roteiro de filme, parece que é mentira, mas aconteceu de verdade e também é uma história de filme. E o mais absurdo de toda essa história não é nenhum nocaute, mas sim entender a história como George Foreman construiu um momento depois de ter sido campeão, perdido tudo, se aposentado, entregado tudo pra igreja e depois ter voltado quando ninguém levava ele a sério. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender por que não foi só uma vitória improvável, ele era uma zebra, mas sim uma aula de estratégia, paciência, inteligência e principalmente uma presença no ringue. Eu particularmente adoro George Foreman. É um cara, um boxeador que me inspirou muito. Principalmente tem um filme dele na HBO que você pode assistir hoje, que conta a história completa do George Foreman. Eu já fiz um documentário aqui por volta de 20 minutos. Você conhece toda a história do George Foreman com análise mais técnica pro boxe. Lá é um filme mais dramático, mais emocional, mas vale a pena. E eu quero falar nesse vídeo, porque eu já fiz um documentário do George Foreman, a história dessa volta por cima, da luta do título do campeão depois de 45 anos de idade. Porque o George Foreman já tinha sido um nome incrível na sua história. Já contei tudo isso, o cara foi ouro olímpico em 68, campeão mundial dos pesos pesados em 73, atropelando o Joe Frazier e depois fez aquela luta histórica contra o Muhammad Ali chamada Rumble in the Jungle, que ele acabou perdendo. Só que depois de todas essas histórias e da grande história do George Foreman, que inclusive já bateu no brasileiro, já bateu no Maguila, por exemplo, inclusive, que é uma grande luta, tem vídeo no YouTube, já contei isso também, esses detalhes na biografia dele, ele decidiu se aposentar em 1977 e todo mundo tratava como o George Foreman um capítulo fechado na história do boxe. E todo mundo falou assim, legal, foi um grande lutador, um dos melhores de todos os tempos, muito obrigado por tudo que fez pelo boxe. Só que ele voltou 10 anos depois, em 1987, e a reação foi quase um deboche da mídia, falando que ele estava precisando de dinheiro, que ele estava quebrado, que a única coisa que ele sabia fazer era lutar e que ele precisava disso para sobreviver. Alguns também falaram que ele tava com saudade do mundo do boxe, que as pessoas, realmente os atletas têm essa dificuldade de se aposentar, de abrir mão do que eles foram um dia. E muitos outros falavam que ele se recusava a envelhecer, que isso tem muitos atletas, né, que tem essa questão de não conseguir mais ter uma vida depois da época auge do seu corpo. E ele não voltou para brincar com essa nostalgia. Ele voltou com uma ideia muito clara. Ele não precisava ser mais rápido que outros atletas, ele nunca foi muito mais rápido que os outros, ele precisava usar dessa experiência como... Porra, o bagulho caiu aqui, velho. Isso aqui é a saquete da Maximum, tá? Quem quiser, Copom fala lá, depois eu vou falar mais dela. Ou seja, voltando, ele precisava estar mais calmo, mais econômico e mais preciso que os outros. Ele é o cara mais velho, você já deve ter feito sparring com um cara mais velho na sua academia. Você sabe como ele é. Talvez ele não seja tão técnico, não tenha um físico tão forte quanto o seu. Porém, ele é um cara muito mais experiente, muito mais duro e consegue por muitas vezes prevalecer contra um cara mais jovem. E agora, antes de continuar assim, agora eu vou falar dela com muita calma. Eu sei que a gente só consegue fazer um trabalho, um conteúdo sério aqui com vocês, mais profundo, sem vender tigrinho, sem vender minha alma pros cassinos online, porque a gente tem parceiros do mundo do boxe que acreditam nessa missão junto com a gente. A Maximum Boxing tá desde o comecinho desse canal, hoje é a maior loja de artigos esportivos de boxe, tem desde luvas até essas raquetes aqui, para você puxar pro seu parceiro de treino, se você é um treinador de boxe, tem manopla, capacete, coquilha, tudo que você precisa. Os caras são realmente muito bons e se você usar o cupom FALA, você garante um desconto exclusivo e ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos de qualidade de boxe aqui nesse canal. Então, use o cupom FALA lá na Maximum, vamos voltar para essa história. O Foreman empilhou vitórias, limpou essa desconfiança e chegou alguns anos depois, lá em 94, com um cartel de 72 vitórias, 67 nocautes e apenas 4 derrotas. Do outro lado, nessa luta pelo título, que a gente vai contar essa história agora, aos 45 anos de idade, ele fez uma luta com um cara chamado Michael Moore. Naquela época, o Michael Moore, ele estava invicto 35 lutas com 30 nocautes, campeão já da WBA, da IBF e tinha apenas 26 anos de idade. Tava entrando ali no seu auge físico, o cara já tava ali no alto da carreira dele. E toda a mídia, obviamente, estava dando favoritismo pro Michael Moore. Ninguém falava que o Foreman tinha ainda qualidade, mas ainda assim ele teve a oportunidade de fazer essa luta. E aí eu quero te contar detalhes dessa luta. Alguns vídeos eu não posso colocar aqui por conta de direito autoral, mas eu falo pra vocês assistirem depois dessa luta, caso queiram ter um olhar mais técnico. E aqui agora eu vou te contar como foi a luta. Se quiser até abrir outra página no navegador e vai assistindo enquanto eu falo com você. Quando a luta começa, parece que o tempo venceu, né? Realmente, parece que não vai dar pro George Foreman. O Michael Moore começa acertando muito mais, se movimenta melhor e vai pontuando contra o George Foreman. E o George Foreman não
estava completamente perdido, não era uma coisa feia. Ele estava construindo. Ele foi aos poucos medindo a distância, sentindo o tempo de jab, observando o quanto que o Moore terminava uma combinação e foi usando aquela inteligência que ele acumulou por 45 anos para chegar lá no 10º round para fazer uma coisa diferente. Mas isso eu não vou negar, cara. Foram 9 rounds extremamente difíceis, onde o Michael Moore podia ter acertado uma combinação que derrubasse o Foreman e acabasse a luta por aí. Mas o Foreman, cara, se tem uma coisa que eu acho que ele é duro que nem uma geladeira. Então, a gente chega no 10º round. Cara, depois de apanhar muito, ter alguns bons rounds, o Foreman começa a soltar o direto dele, entrando quase todo direto, seco, pesado a mão dele, até o Michael Moore cair e não se levantar a tempo. A única chance de ele ganhar aquela luta era através de nocaute. Não tinha outra alternativa. Ele não ia conseguir manter 12, 15 rounds mantendo constância e um físico. Ele utilizou da estratégia que o Muhammad Ali utilizou com ele na Rumble in the Jungle. Ele ficou lá, aceitou a pressão, apanhou por vários rounds seguindo, deixou o cara mais jovem cansar, para depois no 10º round conseguir levar vantagem e nocautear. Ou seja, ele usou talvez a pior derrota da carreira dele como uma vitória que colocou ele na história. E com esse nocaute, o Foreman virou campeão mundial dos pesos pesados, outra vez, o mais velho da história, aos 45 anos de idade. Cara, olha isso, que incrível, cara. Com 45 anos, nossos pais, ou talvez você, tá todo fudido, dor nas costas, e o George Foreman tava ganhando um título dos pesos pesados, a categoria mais mortífera de todos os tempos da história do boxe. E o George Foreman não venceu o relógio, né? Venceu o tempo sendo mais jovem, ele venceu sendo o melhor no que realmente importava. Isso mostra uma resiliência, é um exemplo para vários atletas da atualidade que estão aposentando cedo. Hoje a gente tem exemplos de lutadores que estão se aposentando, como o Terence Crawford aos 38 anos de idade, que são atletas que, cara, eles entenderam que acumular soco por muito tempo na sua carreira pode danificar o cérebro deles e a saúde deles pro longo prazo. E de certa forma eles estão certos, mas tem outros boxeadores que não conseguem abandonar o barco. Eles não conseguem simplesmente se recusar a envelhecer, se recusar a falar que o corpo não responde mais. Aqui a gente tem alguns exemplos que eu trago para vocês. Eu tava esses dias no Outboxing, no evento que eu produzo e faço aqui a reportagem do evento, e eu tava conversando com um dos treinadores, o Zé Conceição. Cara, o cara tá com 48 anos e vai subir no ringue no próximo evento do Outboxing contra outro lutador. O cara tava se sentindo bem, o cara tava fazendo sparring ativamente, o cara não acumulou tanto soco na carreira dele porque sempre foi um cara muito liso e tá voltando aos rings aos 48 anos de idade. É claro que essas histórias são extremamente raras, mas no nível global a gente consegue ver atletas como Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, que estão voltando agora em 2026 aos 45 até 50 anos, mantendo um nível extremamente alto. Tenho certeza que você nunca conseguiria pegar esses caras em cima do ringue e estão continuando lutando. É claro que a gente tem casos que já são um pouquinho mais estranhos, como o do Mike Tyson, que realmente está voltando por grana, por estar quebrado financeiramente, e a única coisa que ele consegue fazer é lutar. E ele tá se colocando ali, de certa forma, num espetáculo, num circo, para apanhar de influenciador, para apanhar de outros boxeadores, simplesmente para juntar um pouquinho mais de grana para sua aposentadoria. Mas essas histórias de boxeadores que vão até o limite de idade, elas podem ser assim. Pode ser consagração, como um George Foreman, que fez um feito incrível aos 45 anos. Pode ser que nem um Mike Tyson, que acaba manchando, de certa forma, um pouco da sua história. Pode ser boxeadores que aposentam mais cedo, como o Terence Crawford. Enfim, não tem um jeito certo de levar uma carreira no boxe. São essas histórias, a nível individual, que transformam o esporte tão incrível quanto a gente gosta. E por isso que a gente assiste esse esporte. Vou deixar aqui mais um vídeo pra você assistir agora a biografia do Terence Crawford, que eu gravei recentemente, regravei com a história completa dele até a aposentadoria. Caso você queira assistir, não esqueça de se inscrever aqui no canal, hypar esse vídeo, comentar a sua opinião. E muito obrigado por ficar comigo até agora. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.